Então, vamos dar continuidade ao vídeo. Aqui ele cortou, tá, pessoal? Agora vamos continuar, então, tá? Nós paramos aqui no segundo exemplo, tá bom? Então, vocês têm operações com frações parte 1, tá? E operações com frações parte 2 para assistir, tá? São 2 vídeos. Assistam os 2 links que eu colocar lá, em sequência, tá bom? Então, para subtrair frações, né, nós vamos considerar o mesmo método que a adição, tá? Qual que é? Nós vamos, primeiramente, né, certificar, né, se nessa subtração de frações os denominadores são iguais, tá? Se o denominador for igual, né, como que eu vou proceder, tá? A subtração. Eu vou repetir, tá? O denominador, certo? Ó, não é 3 e 3, eu vou repetir, tá? E vou fazer a subtração, ó, a continha de menos, apenas dos numeradores, ó. 4 menos 2, 2, tá? Então, 4 terços menos 2 terços é igual a 2 terços, tá? Denominadores iguais, grifem, são conservados. Olha lá, ó, tá? Eu repeti aqui, ó, tá? Porque os denominadores das duas frações são iguais, tá? E os numeradores subtraídos. 4 menos 2, igual a 2, tá bom? E quando os denominadores forem diferentes, vou utilizar o que? De frações equivalentes, tá? Vou encontrar frações equivalentes, tá? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por o mesmo número, tá? Ou se for o caso, né? Se tiver um divisor comum, dividir em cima e embaixo por o mesmo número, com o objetivo, tá? De encontrar denominadores o quê? Iguais. Olha aqui o que eu fiz aqui nesse exemplo. Eu tinha 7 meios menos 3 quintos. O que eu fiz? Aqui o exemplo. Ele pegou o 7 e o 2 e multiplicou por 5. Ó, tá vendo? Ele fez 7 vezes 5, 35. 2 vezes 5, 10, tá? Então, ele encontrou a fração equivalente, tá? A 7 meios. Veja que com essa, ó, ele também, né, ele encontrou a fração equivalente a 3 quintos, tá? Ele fez 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Olha o que ele conseguiu, ó, que as duas frações ficassem com os mesmos denominadores, que é o objetivo, tá? Então, eu encontro frações equivalentes, tá? Eu multiplico em cima e embaixo, tá? Por números naturais, precisa ser os mesmos números, tá? Se eu multiplicar em cima por 5, embaixo também tem que ser por 5. Se for por 2, tá? Embaixo também por 2, tá bom? Então, aqui ele viu que se eu pegasse o 7, multiplicasse por 5 e o 2 multiplicasse por 5, ele ia achar denominador 10, né? E aqui o 5, ó, só multiplicar por 2 também encontra denominador 10. Só que o 3 também precisa ser multiplicado por 2. Se eu multiplico em cima por um número, embaixo eu multiplico pelo mesmo número, tá? Então, ficaram essas frações, tá? Então, eu tenho denominadores iguais, o que eu faço? Conservo o denominador, tá? E subtraio apenas os numeradores. 35 menos 6, 29. Tá bom? Ah, professora, por que por 5, né? E por que por 2 aqui? Veja, se eu pegasse 2 e multiplicasse por 2, pessoal, né? Aqui, ó, se eu fizesse 7 vezes 2 e 2 vezes 2, qual fração equivalente eu ia encontrar? 7 vezes 2, 14. 2 vezes 2, 4. Como que de 5, tá? Eu ia passar para um denominador 10, tá? 5 vezes quanto, tá? Que ia dar 4, se eu multiplicasse aqui por 4 ao invés de por 5.
tá? Então, vocês têm que ir pensando, tá? Tem que ir pensando aí em um número, tá? Que vocês vão multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, tá? Por números que vocês vão o quê? Conseguir chegar em denominadores o quê? Iguais, tá bom, pessoal? Vão pensando um pouquinho, tá? Denominadores diferentes, igual nós tínhamos aqui os casos, né? Precisam ser igualados através das frações equivalentes, né? Depois efetua-se a diferença, ou seja, a subtração, a subtração dos numeradores. Tá bom, pessoal? Então, lembre-se, tá? Grifem aí ou passe a canetinha marca-texto. Para somar duas ou mais frações, tá? O processo sempre é o mesmo. Para subtrair duas frações, o processo é o mesmo, tá? Ou seja, eu vou olhar para os denominadores, tá? Das frações que estão sendo somadas ou subtraídas, tá? E vou certificar se os denominadores são iguais, tá? Se forem iguais, eu conservo o denominador e apenas subtraio os numeradores. E se caso forem diferentes, né? Eu encontro frações equivalentes, tá? Multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, ó, tá vendo? Aqui foi essa fração, eu multipliquei em cima e embaixo por 5, tá? E aí eu percebi que se eu multiplicar, tá? Essa fração em cima e embaixo por 5, eu também eu conseguiria chegar no quê? No denominador 10, tá? Ó, conseguiria chegar em denominadores o quê? Iguais, tá? Frações equivalentes, pessoal, eu encontro multiplicando o numerador e o denominador, ó, pelo mesmo número natural, tá bom? Aqui eu vi que se eu multiplicasse 2 por 5, eu ia encontrar denominador 10. E 5? O 5, se eu multiplicasse por 2, eu também ia encontrar denominador 10. E também, é claro, se eu multipliquei embaixo por 2, eu tenho que multiplicar em cima também por 2, tá? Vocês não podem esquecer, não pode multiplicar apenas o denominador, tá? Tem que ser o numerador e o denominador, tá bom? Então, essas frações, tá? Essa fração, tá? É a mesma, tem o mesmo valor, tá? Do que essa, tá? E essa daqui, o mesmo valor do que essa, tá? Então, aí eu faço aqui a subtração dos numeradores e conservo o denominador, tá? Vamos fazer um exercício aqui, ó, na página 6. Subtração, deixa eu achar. Aqui, ó, o H, ó. O H, tá? Ó, eu tenho 1/4 menos 2/10. Então, pensem um pouquinho, tá? Eu poderia estar multiplicando aí, né? O 1/4, tá? Por qual número natural? O 2/10 por qual número natural? Com o objetivo de encontrar o quê, pessoal? Frações equivalentes, né? Cujos denominadores fossem iguais, tá? Sejam iguais, tá? Então, vejam, se eu multiplicar, ó, se eu fizer 1 vezes 2, vai dar 2. 4 vezes 2 vai dar 8, tá? Então, se eu encontrar essa fração equivalente aqui, ó, não foi isso que fez aqui, mas vou dar só um exemplo. Se eu pegar e multiplicar por 2 e encontrar essa fração equivalente aqui, ó, 2/8, tá? Veja aqui, ó, 2/10. Como que eu vou transformar esse 10 em 8, pessoal? Nem dividindo, ó, em cima e embaixo por 2, ó, tá vendo? 10 dividido por 2 dá 5, ó, não dá 8.
tá? Então, nem aí achando um divisor comum, nem multiplicando, porque 10 vezes 2 dá 20, aí já ia passar, tá? Então, vocês têm que ir pensando em outro número aí natural. Por 3, será que ia dar certo? Ó, 1 vezes 3, 4 vezes 3. Quanto que ia dar? 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. Aí, esse denominador também tinha que se tornar 12. Como que eu vou dividir em cima e embaixo, tá? Como que eu vou pegar o 10 e dividir por um número, tá? Natural e chegar em 12? Não tem nenhum, né, gente? E 10 vezes quanto, tá? Vezes qual número natural aí? O menor é o 2, né? Ó, 20. Então, aqui eu não posso multiplicar por 3. Tá? O que eu consigo, ó, eu já olho que aqui eu posso multiplicar, ó, o menor número é o 2, tá vendo? 10 vezes 2, 20. Então, aqui, ó, 4 vezes quanto que daria 20? Ah, 4 vezes 5. Então, vou multiplicar em cima por 5 e embaixo por 5, tá? Ó, 1 vezes 5, 5, 4 vezes 5, 20. E aqui, ó, eu já percebo que se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, né? Eu também consigo chegar no denominador 20, tá? 2 vezes 2, 4. 10 vezes 2, 20, tá? Então, veja que eu multipliquei em cima e embaixo por números naturais, tá? Ó, aqui deu certo o 5, aqui deu certo o 2. Tá bom? A fim do que, pessoal? Com qual objetivo? De deixar os denominadores das frações iguais, tá? Para mim poder fazer o que? A operação, tá? A subtração, tá bom? Então, encontrei frações equivalentes. O que eu vou fazer? Eu vou repetir o denominador, porque agora eles são iguais, tá? E vou subtrair apenas os numeradores. 5 menos 4, 1. Ficou 1/20. Ficou 1/20. Certo, pessoal? Façam a atividade da página 6, a número 1, tá? Ela vai até a página 7, tá bom? Pode fazer apenas a atividade 1, tá? Tenta prestar muita atenção, tá? Assista a aula 2 vezes, tá? A parte 1 e a parte 2. Assista a aula 2 vezes, tá? Acompanhando na apostila, tá? E tentem fazer. Ó, lembre-se que aqui, ó, tá? Quando eu não tenho denominador, qual que é o denominador? Aqui eu tenho 2 inteiros, né? Mas qual que é o denominador aqui desse número inteiro? É 1, tá? Lembrem-se disso, tá? Então, qualquer dúvida, né? Qualquer dúvida em alguma letrinha, vocês me falam, professora, eu não estou conseguindo fazer a letrinha C ou a letrinha G, tá? Vocês me chamem no WhatsApp que eu ajudo vocês, tá? Mas me informe qual letra que vocês estão tendo dificuldade, tá? Porque vocês viram, não é difícil, tá, pessoal? Vocês verificam o denominador, tá? Se os denominadores, tá, das frações que estão sendo somadas ou subtraídas forem iguais, é só conservar, né, o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Agora, se os denominadores das frações que estão sendo somadas ou subtraídas forem diferentes, vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho, tá? Vocês vão ter que encontrar frações equivalentes, né? Ou seja, vocês vão multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, tá? Vocês vão pensar um pouquinho, igual eu pensei com vocês, né? Aqui na letrinha H, tá vendo, ó? Vocês vão pensar um pouquinho, vão ver qual o número que vocês podem multiplicar em cima e embaixo, a primeira fração, e a segunda. A fim do quê? Com o objetivo do quê? De tornar o quê? As frações com os denominadores iguais, tá? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade em alguma letrinha, pessoal, vocês me chamem, tá bom? Certo? Depois que eu encontrei as frações equivalentes,
eu vou ter o meu objetivo, que são as frações com os denominadores iguais. Aí vocês já sabem o que fazem, né? Conserva o denominador e soma, ou se for subtração, os numeradores, tá? Soma ou subtrai apenas os numeradores, tá bom? Se ficou alguma dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, tá? Eu acho que ficou bem claro, tá? Bem esclarecido, mas qualquer coisa, vocês me chamem no WhatsApp se precisar de ajuda em alguma letrinha, tá? Então, vocês vão fazer a atividade, a número 1 da página 6 e 7, tá? Deixa eu ver aqui se eu já vou dar a tarefinha para vocês. E vocês vão fazer a número 1 também, da tarefa 30, tá bom, pessoal? Certo? Combinado? Quem quiser fazer as outras, tá? Também podem fazer, tá? Pode me chamar para ajudar, mas por enquanto vocês podem fazer a número 1 do quadro aí, demonstre seus conhecimentos, tá? E a número 1 da tarefinha. Opa, falei, né? Tarefinha 30, tá? Certo, pessoal? Então, tá bom. Então, até a próxima aula, tá? E qualquer dúvida em alguma letrinha, em algum exercício, alguma letrinha aí, né? Vocês têm a número 1 para fazer, né? Tanto de um quadro quanto da tarefa, vocês me chamam, tá bom? Especifiquem qual letra que vocês não estão conseguindo fazer, tá bom? Me chamem no WhatsApp. Então, um abração para vocês e fiquem com Deus.